Oi, gente! Boas-vindas ao Inconscientes Lunares. Eu sou a Lua, uma das facetas desse canal, e tô vindo aqui para trazer mais um Entre Mitos e Realidades. E a história de hoje é a história da mulher búfalo branco. É uma história do povo nativo americano e muito ligada ao xamanismo. E Lua Púrpura vai começar trazendo aí uma sequência, dando início... Me enrolei. Lua Púrpura vai trazer aí nos próximos dias alguns vídeos sobre xamanismo. E é um tema que a gente vai estar recorrendo aqui no canal também, beleza? Então espero que vocês gostem. E para abrir, né, esse tema aqui, a gente vem falando dessa bonita. Então, gente, conta a história que tinha um povo lá que estava passando por dificuldades, estava passando por muita fome, não estava conseguindo encontrar caça, né, para se alimentar, para fazer o que eles precisavam para sobreviver. E dois guerreiros se afastaram muito da tribo para tentar procurar comida, alimento e etc. Até que... Ai, que susto! Chegou a notificação, me assustei. Até que, quando eles estavam no topo de uma montanha, a mulher búfalo branco apareceu para eles. Ela meio que se materializou ali. E ela falou para eles que era para voltar para a tribo e comunicar ao chefe da tribo que ele tinha que montar toda uma estrutura, né, uma tenda comunitária, que ela iria passar ensinamentos para ele, com isso a vida do povo prosperaria, né? Um desses rapazes ficou extremamente admirado, porque ele entendeu que ela era algo espiritual, né, que tinha se manifestado ali do lado deles, e o outro cedeu para esse impulso mais carnal, vamos colocar assim. E ele não teve uns pensamentos muito próprios, muito, né, bacanas sobre ela. E daí essa parte do mito varia, porque em alguns casos é uma nuvem branca, uma nuvem negra, uma nuvem colorida, que envolve o corpo desse rapaz que teve esses pensamentos impuros. E quando essa nuvem sai, fica só os ossos dele, né? E com isso, né, o menino que tinha entendido já que ela era um ser espiritual, que ela devia ser, no mínimo, respeitada, voltou para a tribo, contou tudo pro chefe da tribo e eles começaram a montar. Quando foi finalizado, ela veio, né, se aproximando e passou para a tribo os ensinamentos. Ela ensinou eles a se conectarem com a espiritualidade através do cachimbo. Ela falou da importância do viver em harmonia em todos os reinos, seja com a natureza, seja com os animais, seja, né, esse equilíbrio aí que o nosso mundo deveria de ter, né, cada vez tem menos. E ela explicou que o grande problema desse tribo, dessa povoado, era que eles tinham se afastado da espiritualidade deles, da conexão deles. Enfim, gente, os ensinamentos que ela traz ficam meio que em aberto, não é muito explorado. E com isso, depois de ter todos esses dias de rito, ensinar eles a usarem o cachimbo, ensinar sobre as ervas, ensinar algumas medicinas, explicar, né, de novo dessa necessidade de viver em equilíbrio com o meio onde você vive, ela vai embora, né? E ela fala que eles já tinham consciência de que a humanidade perderia essa conexão de novo e que ia ter alguma coisa relacionada com um novilho branco, né, um búfalozinho branco, nascendo, que ia marcar essa volta, né, essa expansão de consciência, essa necessidade de reconectar de novo com esses ensinamentos perdidos.
e daí ela vai se afastando, conforme ela vai se afastando, ela vira um búfalo. Em algumas histórias, somente o búfalo branco, e assim ela desaparece, ela some. Em outras histórias, ela vira um búfalo amarelo, depois fica vermelho, depois fica preto e daí fica branco, que seriam os 4 povos, seriam as 4 raças. E essa é uma versão muito bem resumida do mito, porque eu pesquisei em diversos sites e trazia pontos muito diferentes e muito distonantes. Então, eu trouxe meio que a estrutura que se mantém no mito, né? E é muito interessante toda essa história, todo esse passar de conhecimento. É uma história bem antiga já, e desde sempre vem frisando essa qualidade do ser humano lembrar que ele faz parte de algo maior, que o mundo não é dele, né? Que as nossas ações têm consequências e reverberam. Às vezes são consequências que demoram a aparecer, sim, mas elas vêm. Então, eu acho que hoje, até que não tanto, né? Mas na bolha que, que eu vivo, existe essa coisa do se voltar para a natureza, do respeitar a natureza, do entrar em contato com tudo, entender que cada coisa que existe é sagrada e que existe por alguma razão. Mas se for olhar num âmbito assim mais global, a gente ainda tem muito que trabalhar, né? Muito o que desenvolver, muito o que relembrar. Porque como ela falou, foram ensinamentos que já haviam sido passados uma vez, que se perderam e iam se perder de novo, iam ser repassados mais uma vez. Então fica essa questão, né, do quanto que a gente se desconecta daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente sente, né? Porque nem indo para essa esfera da espiritualidade. Por exemplo, hoje em dia, você perguntar para uma pessoa o que ela está sentindo, tem dificuldade de responder, né? Eu sei que existem sentimentos que são complexos de serem colocados em palavras. A gente tenta achar ali algo que pareça com aquilo, mas muitas vezes a pessoa simplesmente não sabe. Tô bem, mas tô bem por quê? O que que eu estou sentindo que faz eu ter essa impressão que eu tô bem? Ou eu tô mal. Mas do que eu tô mal? É um sentimento? É um pensamento? Foi uma coisa pontual que me aconteceu? Vem se desenvolvendo esses sentimentos, aflição há alguns dias. Então, é muito mais do que você se conectar com o fora, primeiro é se conectar com o dentro, né? E isso é o que muitas das medicinas, Lua Púrpura pode falar com muito mais propriedade do que eu, mas esse é o objetivo das medicinas. É primeiro te levar para dentro, depois te levar para fora. Existe a necessidade desse fluxo, porque se você não entende como tá dentro, se você não consegue desenvolver o que tá dentro, se você não tem consciência do que tá dentro, como é que você vai saber, perceber, entender o que você tá levando para fora? Ou o que de fora você tá trazendo pro seu dentro? Então, esse é um ponto muito importante, assim, que eu vejo nesse mito, sabe? De buscar esse alinhamento interior, essa conexão interior, de você entender essa troca interna sua, depois o interno e o meio que você vive, o interno e as formas de vidas com as quais você convive, o interno e o seu espiritual, e o interno e o espiritual, muitas vezes você não vê distinção entre eles. É uma coisa muito sublime, é uma coisa muito sutil.
e que não se separa, se une, se entremeia, né? Então, são algumas reflexões aqui que eu trago a partir desse mito. E daí a gente podia explanar sobre como o uso das medicinas ficaram em alta hoje em dia e a necessidade de encontrar pessoas que realmente desenvolvam o xamanismo, que realmente estudaram, que usam isso com responsabilidade, que guiem de uma maneira coerente e segura, né? Porque você tá mexendo dentro, você tá expandindo para fora, e aí não dá para fazer nas mãos de qualquer um, né? Lua Púrpura provavelmente vai citar ele, e eu cito ele aqui de novo, que é o Mago John, que ele tem um trabalho exímio com o xamanismo. E eu vou deixar ela falar mais a respeito, porque isso é um rolê. Aquela área de domínio dela. Eu sou só uma metida curiosa nesse caso. Mas é muito sobre isso, sabe? Se você sente que está desconectado, se você sente que algumas coisas não estão fluindo, se você sente que algo perdeu sentido ou que, sei lá, as coisas só estão passando por você, antes de se conectar com qualquer espiritualidade, com qualquer tipo de crença, é entender você, é buscar o seu autoconhecimento. Então, o que está acontecendo com você no agora? Como é que você se sente agora? Do que você sente falta agora? No que você se sente bem e nutrido agora? Se entender nesse momento é necessário para você saber quem você é, o que você busca, o que você deseja, o que te alimenta internamente, na alma, o que te nutre, o que nutre o teu corpo e o que você pode ir fazendo no agora. Depois disso, sim, você expande para o passado, para quem você foi, o que te aconteceu, buscando o ponto onde as coisas desandaram, e daí sim se abra para conhecer, para estudar, para pesquisar, para conversar com pessoas que tenham crenças muito diferentes, sabe? Para você realmente explorar e ver o que faz sentido para você. Porque muitas vezes a gente fica ali com uma crença imposta, né? Ou com uma religião, muitas vezes nem a religião, pode ser o local, né? As pessoas que estão ali representando essa religião, que limitam. E essa não é a ideia da espiritualidade, né? Hoje em dia existem diversos caminhos, é muito fácil encontrar conteúdo sobre diversas crenças para você realmente ver e entender o que ressoa com você, o que você quer para o seu caminho, né? E aquilo que não. Porque se você não tem essa conexão, todo mundo tem pra mim. Você desenvolve ela ou não, né? Peraí. Você pode escolher nutrir ela ou não. E daí é seu encargo também, se você quiser, Lua. Não tenho nenhuma espiritualidade, não quero ter, não acredito em nada. Beleza. É o seu caminho, é a sua crença, é o que faz sentido pra você. Então você busca se conectar consigo, né? Busca esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, entender a sua jornada, o que você quer melhorar, para onde você quer ir, o que você quer fazer, o que você sente que precisa mudar, o que você gosta e você aprecia em você, porque isso é importante também. Então, às vezes, quando a gente cai nesse caminho de autoconhecimento, a gente vicia o olhar, vê, isso eu preciso melhorar, preciso melhorar, preciso melhorar, preciso melhorar, mas o que você já tem de bom? Entende? Então, é muito importante ter esse contrafluxo, né? Porque senão a gente tem coisa pra melhorar pelo resto da encarnação e pelas próximas também. Então, é muito esse fluxo, né? E eu acho que eu saí bastante da reflexão a respeito da búfalo branco. Mas, enfim, né? Traz também aqui a perspectiva, agora voltando um pouquinho pro mito, né? Que eu dei uma curva aleatória. Eu acho que traz muito esse mito,
essas histórias que a gente vê, inclusive no nosso dia a dia, o que a gente mesmo passa, de que quando a gente tá num período de dificuldade, quando a gente tá num momento em que as coisas não estão tão bacanas, como muitas vezes a espiritualidade se manifesta, né? Como as coisas aparecem pra gente no nosso caminho. E o mais interessante aqui é que ela não veio trazendo abundância, trazendo água, trazendo um rio cheio de peixe. Ela não veio trazendo animais para eles caçarem. Não, ela mandou eles construírem uma tenda e ela ensinou as ferramentas para eles. Entende? Então ela veio muito como eu vou dar uma base para vocês, eu vou dar um pilar para vocês, eu posso sustentar esse ponto de mudança, esse ponto de transição. Mas são vocês que vão fazer, são vocês que vão se colocar em movimento, são vocês que têm que olhar o que precisa mudar, são vocês que têm que buscar se conectar. Entende? E isso é uma coisa muito importante, porque é muito comum a gente ver na internet, tipo, a espiritualidade mudou a minha vida. E não é que eles não mudam, gente, sabe? Mas eu acho problemático esse discurso, porque muitas vezes as pessoas podem ver isso e tentarem se conectar e esperar as coisas acontecerem, sabe? Só que não adianta a espiritualidade estar ali do teu lado, tá abrindo caminhos, tá te trazendo insights, tá te trazendo perspectivas e você fica estagnado, achando que o negócio tem que cair no seu colo. Não vai cair. Quem tá aqui encarnado é você. Quem tem que fazer os movimentos é você, sabe? Então é muito interessante como esse mito traz essa questão da responsabilidade. Porque ela podia simplesmente passar os ensinamentos, eles olharem, tipo, bacana, e não colocarem em prática. Não se mexerem a partir disso, sabe? E daí do que adianta? Então, esse também é um ponto de atenção. A espiritualidade traz inspiração, a espiritualidade traz esses insights, ela abre essa percepção, mas não adianta ela abrir a percepção e você continuar enxergando só esse quadradinho aqui. Você não se permitir olhar, não se permitir experienciar, sabe? Então, é muito sobre isso. Você buscar essa conexão é entender que é você ali à frente. Eles ensinam, eles dão apoio, eles acolhem, eles cuidam, eles nutrem, eles te dão força, eles te dão base, eles podem te trazer muita coragem, eles inspiram. Mas se você não se levantar, se você não agir, se você não caminhar, se você não se permitir abrir para isso que eles estão te trazendo, as coisas continuam as mesmas. Então, desenvolver essa espiritualidade também é desenvolver essa responsabilidade por aquilo que acontece nos seus caminhos, por aquilo que você se permite viver nos seus caminhos, pelas escolhas que você faz a partir do momento que você ganha uma percepção ou uma consciência a respeito de algo, sabe? E, enfim, é muito isso. Buscar essa conexão, buscar esse respeito, né? Buscar compreender o valor de cada coisa, de cada conexão, de cada reino aí da natureza, de cada esfera daquilo que nos cerca. E sair dessa ideia de separação, né? Porque nós somos parte. Apesar de muita gente ter dificuldade de olhar e aceitar e entender isso, a gente é parte desse todo. Tudo que a gente faz influencia fora e o que acontece no fora também influencia dentro. Então, né? Cuidar melhor daquilo que nos cerca, daquilo que nos nutre, daquilo que nos acolhe, daquilo que a gente finge que não vê, mas no fundinho a gente sabe que é o nosso lar, que é este planetinha aqui, mesmo que seja um lar temporário, né?
mas é. Então, eu acho que é isso que eu tinha de reflexões para trazer de base nesse mito. E é isso, gente. A Lua Púrpura vem aí no próximo vídeo, dando abertura para essa questão do xamanismo, falando mais profundamente a respeito do que ela vem aprendendo e do que ela vem vivendo, compartilhando esses saberes com vocês. É um caminho muito lindo, é um caminho muito encantador, que eu espero que vocês gostem, tá bom? Um beijo pra vocês, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com os amigos, para ajudar a gente aqui, beleza? Tchauzinho, até a próxima!